É um tema extremamente importante porque vai muito além da parte técnica. Tudo que a gente vai falar aqui hoje não tem nada que você vai encontrar no livro, tá? Se você acabar a live agora e tentar dar uma revisada no livro, você não vai conseguir, porque você não vai encontrar o que a gente vai falar aqui. Seguinte, o pior plantão da minha vida. Eu vou perguntar para o meu amigo Romero qual foi o pior plantão da vida dele. Mas antes, eu quero dizer para você o pior plantão da minha vida, meu amigo. O pior plantão da minha vida, e talvez de muitas pessoas, foi o primeiro plantão. Não sei se foi o seu, mas o meu foi o primeiro plantão. Mas será que o meu primeiro plantão foi realmente assim tão complicado? Eu entendo que o meu primeiro plantão e o primeiro plantão de muitas pessoas, e talvez o seu seja também, o mais difícil da vida, o mais complicado, o pior plantão da vida, por uma razão muito simples. A complexidade de qualquer coisa está diretamente relacionado com o seu nível de competência. Se você tem muita competência em determinado assunto, naturalmente aquilo se torna menos complexo para você. Se você tem pouca competência, naturalmente aquilo se torna mais complexo para você. Então, por que o meu primeiro plantão foi o pior plantão da minha vida? Porque eu tinha pouca competência. Eu não fui treinado para aquele momento. Eu estudei muito para fazer prova. Eu não estava preparado para a prática de fato. Como eu sei que a maioria não está, a gente não forma preparado para a prática. Tudo que você se propõe a fazer e você tem um nível alto de complexidade, um nível alto de competência, aquilo vai se tornar naturalmente menos complexo para você. Exemplo prático: duas pessoas de plantão. Você, recém-formado, acabou de formar e está dando as caras aí, né? Fez um monte de prova, estudou para as provas e está dando as caras agora no plantão. Outra pessoa, um médico experiente, 10 anos de pronto-socorro, um médico especialista em medicina de emergência. É o mesmo plantão, tá você e ele lá. Você pode, provavelmente vai falar, porra, foi foda o plantão, foi muito difícil. E não bebi nem água, caraca, nem almocei, velho. Nem almocei, não fiz xixi, tô com cistite, dor suprapúbica. E o outro que tava com você fala, pô, plantão normal, o plantão foi dia a dia, o plantão foi tranquilo. Foi o mesmo plantão. Só que as competências de vocês são diferentes. Então vocês têm uma ótica, uma visão completamente diferente. E é por isso que você pode ter, se você tiver uma competência muito alta, preparo absurdo, né, estudar, fazer curso, treinamentos, ACLS, se preparar realmente para a prática, você pode encarar aquele plantão como mais um plantão. Beleza? Isso não acontece normalmente no primeiro plantão porque a gente não sai preparado para o mercado de trabalho. A gente não sai com essa sensação, a gente não sai com um nível alto de competência. Né? Então, a proposta, inclusive a proposta nossa aqui dentro do treinamento é exatamente essa. É te dar ferramentas para que você, só você pode fazer isso, consiga elevar o seu nível de competência e tenha um primeiro plantão, os primeiros plantões, e aí naturalmente assim por diante, muito mais tranquilo. Porque a sua competência vai ser muito mais alta e você vai encarar aquele plantão de uma maneira muito menos complexa, meu amigo Romero. Você fez um comentário colocando como a competência facilitando ou dificultando um plantão. Só que existem outras dificuldades que ocorrem no plantão. Por exemplo, existem plantões que a gente faz hoje em dia que, dependendo do plantão, eu posso chegar e falar, caraca, esse plantão foi ruim. Então, assim, claro que existe como a gente está aqui num processo vamos dizer, de aprendizado, né? Um aprendizado em conjunto. Quando a gente percebe que a gente consegue melhorar lá no início, para a gente já começar de uma forma diferente, a gente já entra, você já entra, por exemplo, no plantão, já entra nesse mercado de trabalho bem mais preparado. Mas saiba que existem problemas que vão continuar acontecendo e que fogem do seu controle técnico. Né? Se a gente pudesse definir uma habilidade, por exemplo, a habilidade de intuação. Se você for dominar essa habilidade, você provavelmente, quando tiver um caso que você tem que intubar, isso não vai te gerar um estresse, vai ser uma coisa tranquila, você vai executar isso de uma forma tranquila. Mas se por acaso acontecer algum problema, aí o ventilador não funcionou, quebrou e teve que ficar usando, meu amigo, acabou. Pode ser um plantão, você pode falar que é o pior plantão da sua vida. Então, eu acho que é legal a gente ter essa noção também, que apesar das competências, que são coisas que a gente controla, e o Igor falou, isso vocês têm que controlar, não só a habilidade de fazer prova, tem que controlar a habilidade de ser um médico melhor, ser um médico mais capacitado. Tendo essa capacidade, que é o que você controla, você fica apenas
exposto às coisas que você não controla. E você não controlaria de jeito nenhum, sendo o melhor médico possível ou o pior médico. Esses caras sempre vão, quando acontecer, vão te chocar. Então, aí vem uma outra habilidade que eu espero que você, pelo menos, comece a desenvolver aqui, que vai ser com as nossas experiências, que é como lidar com essas situações e como sair dali melhor. Porque elas vão acontecer. Exatamente, meu amigo. A gente tem plantões difíceis até hoje, naturalmente. Mas esse viés, como você me falou, a gente não controla. É incontrolável. Você não sabe se vai chegar um paciente grave, se vai chegar o SAMU, a gente não consegue controlar. A única coisa que você consegue controlar são o seu nível de competência. E é isso que a gente quer trabalhar com você aqui ao longo, naturalmente, né, ao longo desse aquecimento, ao longo da semana do PS Zerado, dentro do treinamento. Esse é o nosso objetivo, beleza? Como meu amigo Romero. Mas, meu amigo Romero, me diga aí. Qual foi o seu pior plantão? Foi o primeiro? Não foi o primeiro? Eu tive outros plantões difíceis, eu quero contar algumas resenhas para você também, mas diga aí. Cara, o meu primeiro, eu vou deixar para contar na semana do PSA. Então, se você não sabe como é que foi o meu primeiro plantão, que foi realmente caótico, eu recomendo que você assista essa história. É muito boa. E, na verdade, esse foi um plantão muito difícil para mim, mas eu tive diversos outros plantões muito difíceis naquela época que eu estava iniciando ali em São Paulo, né? Para quem não sabe, eu fui para São Paulo fazer residência em cirurgia geral. Logo nos primeiros 2 meses, eu precisava de grana. Até comentei isso ontem, né? Para quem estava falando sobre trabalhar na residência, né? E eu precisava de dinheiro, comecei a dar plantão, dava plantão como clínico, em 2, 3 hospitais, fazia uns plantãozinhos meio perdidos de fim de semana, o famoso plantãozinho Cinderela, que acabava meia-noite, eu dormia em casa, chegava mais disposto pro plantão. E aí, cara, teve um plantão que me chamou muita atenção, que foi talvez o primeiro plantão que eu liguei para muita gente e eu pedi muita ajuda. Né? Quando a gente começa a trabalhar, você chegou num hospital novo, que você não conhece ninguém, você mal deu tempo de conhecer o sistema, e aí você sentou para começar a atender. Eu lembro mais ou menos, foi uma quarta-feira à noite, eu comecei a fazer atendimentos ali, e aí tudo bem. Até que vai tantas da noite, assim, não era bem madrugada, era umas 10, 11 horas da noite. Eu tô vendo que tá tendo um fuzuê do lado de fora do consultório. Todo mundo falando, aconteceu alguma coisa, não sei o que, uma bagunça. Eu falei, cara, eu vou lá ver. Aquele clássico barulho de bagunça, né? E aí você abre a porta do consultório pra ver, abri a porta do consultório, vi que tinha um monte de gente entrando e saindo da emergência. Lá tinha um plantonista que ficava responsável pela sala vermelha e eu tava na famosa ficha verde. Então eu tava na famosa ficha verde e eu tinha um outro colega que tava nessa sala vermelha. Eu falei, cara, e eu tô vendo aquela coisa andar. Eu falei, quer saber, eu vou dar um help lá. Eu vou ver o que tá acontecendo. Sacou? Eu vou lá ver. Igor, quando eu cheguei, não sei se eu já te contei essa história. Quando eu cheguei lá na emergência, cara, eu abri a porta, a cena que eu vi, ela é inesquecível, sabe? Era uma maca simples, um colega de costas, de jaleco assim, de costas, o braço do paciente exposto, e o chão, meu amigo, era uma piscina de sangue. Só isso, eu lembro exatamente disso. O paciente deitado, braço estendido, uma piscina de sangue em volta e aquele loop. Aquele colega estava num loop, ele estava num limbo. Ele estava em um momento, ele estava precisando de um resgate, sabe? E aí eu bati lá, quando eu estava lá, tinha uma pessoa que me reconheceu do Ipiranga e ele falou, ou era alguma coisa conhecida do Ipiranga, e ele falou assim, você não é residente de cirurgia? E eu falei, cara, eu sou residente de cirurgia, eu era R1 de cirurgia. Então, dá uma olhadinha nesse caso. O caso era o quê? O cara tinha dado um soco no vidro, tinha cortado o braço de diversas maneiras, né, o antebraço, né? Ele estava tendo um sangramento arterial e venoso absurdo, e o colega estava tentando suturar, só que ele não estava conseguindo suturar. Cara, eu tinha 2 meses de residência. Então, eu tinha 2 meses de... Eu não tinha prática de plantão. Chama o cirurgião aí pra mim. Eu era o cirurgião com um camarada. Eu lembro que ele tava assim... A gente tava pálido, ele já tava cansado já. Ele tinha, aquela anemia tava tendo repercussão. Ele não tava monitorizado, não. Mas ele tava tendo repercussão. Era claro, você via pelas faces dele. Eu lembro que eu parei antes de chegar e o colega que tava lá era muito mais experiente que eu. Muito mais. Ele tinha o cabelo amarrado assim, coque. Era o samurai do PS. E aí, cara, eu falei, cara, eu preciso tomar conta dessa situação. Assim, porque sobrou pra mim.
como a gente estava falando, eu não tinha exatamente a competência necessária para aquilo, mas eu precisava assumir aquele plantão, precisava assumir aquele problema. E meu medo era o seguinte, nessas horas, se você pede para olhar, o cara vai falar assim, então faz, porque ele já estava sofrendo ali, ele já estava nesse loop. Então eu fiquei por alguns segundos assim, cara, eu falo, não falo, eu falo, não falo. Eu falei, o que aconteceu, cara? O que tá acontecendo? Aí ele me contou o caso. E falou, eu tô precisando, eu não consigo parar. Eu tô aqui tanto ponto, o negócio não para. Aí eu falei, cara, a cumprir vamos ver o que a gente faz. Eu não sabia o que fazer. Na verdade, eu não sabia o que fazer. Aí ele comprimindo, eu comecei a ligar para os meus R+. Aí liga para um, liga para outro, ninguém atende, liga para outro, liga para meu irmão, ninguém atende. Aí eu, caraca, eu vou ligar para vascular. Eu era R1, liguei 11 horas da noite, no fim de semana, para R3 da vascular. Pensa bem, ela me atendeu, graças a Deus. Falei, olha, Evelyn, eu tô com um paciente aqui, tá sangrando pra caramba. Não sei o que eu faço, acho que é arterial, é artéria, deixa eu... Ela falou, liga esse negócio, liga se der para ligar, manda esse paciente para outro hospital. Aí eu voltei na sala. Mas quando eu volto na sala, eu pedi para assumir a coisa, eu lembrei que eu não sabia fazer aquilo. Eu não sabia dar ponto na pele, eu não sabia fazer nada. Eu não sabia fazer nada. Eu falei, cara, eu sou péssimo manualmente, assim, eu não sei tocar uma lâmpada. Tenho dificuldade para essas coisas. Alguém tem que me ensinar. Aí o velho, eu falei, cara, eu preciso tentar. Eu sentei lá, cara, eu tenho isso. Assim, foi um negócio, foi uma sensação de não saber uma coisa e precisar daquilo, que para mim me deixou desesperado. Eu sei que, cara, que para tantas, eu falei, velho, eu vou quelar o paciente inteiro. Isso é verdade. Eu pedi para abrir um monte de caixa de estrutura, eu fiquei quelando, assim, ó, o subcutâneo, várias queles. Na hora que parou de sangrar, eu pedi um monte de fio, catibu, e comecei a amarrar as queles. Aí abria a quele, amarrava, abria. Aí, cara, parou. O cara tinha uns 30 pontos, assim, foi um negócio absurdo. E deu uns pontão, assim, fundo, cara. Também com nylon. Foi um negócio, assim, dramático, mas parou. Aí eu falei pro colega ligar pra ambulância. Cara, eu não tinha pensado em transfusão, eu não tinha pedido para coletar exame, eu não tinha nem aberto o soro. Eu tava no desespero. Quando a ambulância chegou, doutor Igor, o nosso paciente parou, velho. E aí, cara, quando ele parou, e ele parou provavelmente por hipovolemia, a gente deve ter perdido 2 litros, 2 litros e meio, às vezes até mais. Quando ele parou, o que eu senti? Eu matei alguém, eu errei um paciente. E essa sensação do erro, e eu sei que é uma sensação que a galera que manda pra gente sente também, ela é destruidora, ela é capaz de acabar com você. De você falar assim, eu nunca mais volto para esse lugar. Só que eu parei, a gente fez uma RCP, só Deus sabe como, conseguimos colocar o paciente na ambulância e ele foi transferido. E aí, quando eu terminei aquilo, eu não atendi mais nenhum paciente esse dia. Eu ficava tremendo, sacou? Nervoso pra caramba. E o cara assim, só faltou me ajoelhar e falar que assim, velho, você foi enviado por Deus pra salvar essa pessoa, porque ela ia morrer. Ou seja, a sensação dele era que eu tinha ajudado, que eu tinha resolvido o problema, e a minha, eu tava me super me diminuindo, que eu não tinha sido capaz de fazer o melhor. E aí, quando eu percebi que se eu realmente não tivesse ali com aquela microcompetência que eu tinha, esse caso teria sido muito pior. E aí eu falei, cara, então não é bem assim. Não era que eu não fiz mal a esse paciente. Eu fiz o que eu podia, da melhor forma que eu podia, pensando nas coisas que eu sabia. E isso me ensinou isso. Me ensinou que apesar da competência, ou apesar de algum grau de competência, quando a gente se coloca para fazer, a gente se dá o melhor, às vezes as coisas vão erradas. O paciente parou, poderia ter não voltado. Graças a Deus ele voltou. Mas se ele não tivesse voltado, toda a culpa teria ficado para mim. Por mais que eu não era o responsável ali pelaquela emergência. Então isso acabou me ensinando a saber controlar isso, né, cara? Não tem jeito, saber controlar essa sensação, esse sentimento de dificuldade. Né? Hoje em dia, se eu tivesse uma situação dessa, eu não ficaria desse jeito. Não ficaria, não deixaria esse nervosismo, esse peso ficar em cima de mim. Eu não deixaria. Deixaria isso para fora da sala, e fazer o procedimento com o grau de competência que eu tenho, se é o que eu posso fazer. Então, essa aí foi uma história pesada. Acho que eu nunca contei essa. Essa eu não sabia, não. Essa envolve... acho que tem muitas variáveis envolvidas aí nessa história. Tem o desequilíbrio emocional, né? Pelo fato de você saber que você
é limitado para resolver aquele problema que está diante de você. E isso é extremamente comum quando te falta prática, quando te falta... Porque assim, cara, você já fez uma prova de cirurgia, você sabe que você tem que dar um ponto do jeito tal, você treinou os pontinhos lá naquele plástico lá e tal, e você nunca pegou e executou, você nunca fez um treinamento para aquilo, você nunca fez uma simulação daquilo. Que às vezes nunca fez no internato, né? Nunca pediu para fazer uma sutura, né? Assim, só leu. Exatamente. E aí isso além de te faltar competências técnicas para resolver aquilo, te gera um desequilíbrio emocional muito grande, que aí acaba sendo um círculo vicioso, né? A sua falta de competência te deixa estressado e o seu estresse, o desequilíbrio emocional te deixa ainda mais incompetente ou menos competente nesse quesito. Bem complexo, meu amigo. Eu vou te contar. Rapaziada, vou dar uma lida aqui nas perguntas, Igor. Fiz uma coisa que eu achei interessante aqui. Tipo, não é emoção, realmente teve muita emoção, né? Muito medo disso acontecer comigo. Meu maior medo do desequilíbrio emocional, isso realmente é uma coisa que pode desestabilizar totalmente o seu plantão. E uma dica, assim, que eu não vou dizer que ela exatamente vai resolver o seu problema, mas ela vai te ajudar a você concentrar no que você precisa. Isso aqui eu aprendi, eu não sei exatamente onde foi agora, mas foi vendo algum documentário ou lendo algum livro que contava sobre uma habilidade que os jogadores de basquete de alto nível eles usavam para fazer as cestas. Olha que interessante. Imagina quando você está lá no estádio e aí você precisa fazer um lance livre no basquete e, cara, aquela pressão, assim, imagina, assim, deve ser um negócio absurdo, todo mundo gritando, em teoria é um arremesso fácil, né, e um cara super bom, todo mundo acha que ele vai acertar, então eles têm uma pressão em cima daquele momento muito grande. Como seria um pênalti no futebol? E como que você consegue executar isso de uma forma onde o externo não te atrapalha? Toda vez que você começa a pensar no passo a passo enquanto você está fazendo aquilo, significa que a sua mente ela está, de certa forma, bem travada. Porque, como, por exemplo, se você dirige pensando o tempo inteiro, eu vou passar a marcha, vou pegar aqui, eu vou olhar para cá, eu tenho que olhar para cá, provavelmente o seu grau de estresse vai ser muito maior. Quando você dirige, você não fica pensando nisso. Você senta no carro, entra, acelera e vai embora. Sua mente ela entra num estado é uma habilidade muito poderosa que a gente tem, né? Ela é quase uma coisa, quase como um hábito, né? Quase como uma explicação dos hábitos, né? Você entra numa rotina e vai embora. Então, no procedimento é a mesma coisa. Se você já tem aquela competência, você já sabe o passo a passo, o fato de você não ficar pensando exatamente no que está acontecendo ajuda, de certa forma, a manter o seu equilíbrio. Por exemplo, você está nesse momento, o que ajuda muito o cirurgião gosta de fazer, por exemplo? Botar uma música. O cara bota uma música. Ele tá com uma música na sala, ele tá às vezes cantando aquela música, e ele tá fazendo o procedimento acontecer. Às vezes ele tá, num caso desses, ele tá conversando com o enfermeiro. O enfermeiro tá lá e você tá fazendo o procedimento e conversando. Você tira o foco exatamente naquilo. Tô falando que não é para não prestar atenção no que você tá fazendo, mas é uma forma de você não pensar exatamente no passo a passo. E aí esses caras do basquete, eles falavam que eles acertavam muito mais quando eles reparavam em outras coisas, tipo no sapato de alguém, reparava em alguém na plateia, reparava em outra coisa, ficava pensando em outra coisa em vez daquele momento de alta pressão. Então, isso, hoje em dia, por exemplo, eu faço, com certeza. Então, meu amigo, você que já está falando de drama, eu vou te contar um drama que eu passei. Não foi no meu primeiro plantão, eu já tinha 1 ano de formado, eu já tinha voltado para Vitória e eu estava de plantão. E a gente já deu plantão junto algumas vezes, só que não no pronto-socorro, né? Não, e como que, quando eu chego no plantão, na época eu fazia, galera, vocês talvez estejam estudando para residência, na época eu fazia cursinho, eu fazia médico curso na época, e era um plantão tranquilo. E aí eu levava a minha apostila do médico curso para dentro do consultório e ficava fazendo aquelas questões do fundo do médico curso enquanto não chegava o paciente. Aparecia na tela, eu chamava, atendia e ficava fazendo isso. E eu lembro muito bem desse dia, que quando eu cheguei, o plantão, no pronto-socorro ali, tinha uns leitos extras. Por quê? O andar estava cheio e o paciente já tinha sido internado desde a noite anterior, mas não tinha subido para o andar porque não tinha vaga, não tinha leito no andar. Estava aguardando vagar um leito para subir.
beleza? E eu lembro que tinha uma pessoa que passava uma rotina ali, era um médico extra, que ia de manhã só para passar uma rotina nos pacientes que estavam no pronto-socorro, aguardando para subir. E esse paciente me chamou a atenção, porque ele estava meio que no meio do corredor. E eu conversando com a colega que passava a rotina, ela me falou que era um paciente que estava com sepse. Com sepse e tal, era um paciente cardiopata, já tinha iniciado o protocolo de sepse, o paciente estava super bem conversando, eu lembro. Eu falei com ele, falei com o acompanhante dele. Eu não o examinei, porque eu estava atendendo os pacientes da porta, mas eu lembro muito dele, assim, cumprimentei e tal. Eu estava muito bem humorado esse dia, meu amigo. Eu estava muito bem humorado. Estava atendendo os pacientes, vem cistite, vem cefaleia, vem gastroenterite. Eu estava muito bem humorado, os pacientes, né, rindo ali na consulta. Doutor, que bom, você está muito bem-humorado, você transmite essa boa energia pra gente, eu fico muito feliz de estar aqui hoje, já me sinto melhor, já me sinto melhor. Eu, pô, que bom, né, um plantão bom assim, plantão tranquilo, os pacientes satisfeitos. E aí, meu amigo Romero, de repente, no meio de um atendimento, isso era umas 10h30 da manhã, isso já tem 6 anos, mais de 6 anos, mas eu lembro perfeitamente como se fosse hoje. Me chamaram, doutor, o paciente está passando mal. E quando eu cheguei, era esse paciente aí da sepsis, que estava super bem, paciente super bem, começando, nível de consciência normal, Glasgow 15, normal, só deitado ali aguardando para subir. E o paciente começou a apresentar uma sensação de mal-estar súbito, uma dispneia súbita, um mal-estar muito importante. Eu lembro que eu olhei assim, primeira coisa que veio na minha cabeça, e isso é importante em relação ao que você estava falando, ter o atendimento sistematizado. Pegamos um paciente, levamos um paciente para a sala de emergência, começamos a monitorizar o paciente. E aí, meu amigo Romero, nesse meio tempo, rapidamente, o paciente evoluiu para uma parada cardiorrespiratória. Aquele cenário, meu amigo, que você não quer na sua frente. Foi o mesmo que aconteceu com você. Evoluiu para uma parada cardiorrespiratória. Eu lembro que eu estava assim, o paciente já estava monitorizado, estava em posição assim para entubar o paciente parou, eu entubei o paciente na hora, a gente começou as massagens de compressão e aconteceu uma coisa muito marcante para mim, muito marcante. Naquele dia, eu entendi o que era o edema agudo de pulmão. Eu não sei se você que está assistindo a gente já teve a oportunidade de ver aquela espuma rosa saindo pela viária do paciente. Eu vi o tubo com aquela espuma rosa, foi a primeira vez que eu tinha visto. Primeira vez que eu tinha visto de uma forma muito marcante, assim. Tipo, eu tinha 1 ano de formado. Eu vi aquilo acontecer, estava eu e a colega de plantão comigo na parada, a gente, né, manejando aquela PCR, e acabou, meu amigo, que o desfecho da minha história não foi tão bom quanto da sua. O paciente não voltou. O paciente parou, o paciente veio a óbito. E é uma situação extremamente desgastante do ponto de vista emocional. Você vê um paciente que estava muito bem. É como você vê aqui. É muito curioso isso, né? O óbito é sempre o óbito, mas quando você vê um paciente num processo de doença crônica e está evoluindo, você começa a passar por um processo de aceitação da doença, aceitação do óbito. Quando é algo repentino, como uma parada cardiorrespiratória de forma súbita, ou um acidente de carro, algo muito repentino e traumático, o paciente jovem especialmente, isso é muito impactante para a gente do ponto de vista emocional, pelo menos para mim. E aí, quando o paciente não voltou, eu não estava acreditando. Eu fiquei sem chão, eu comecei a ficar tonto, comecei a suar frio, eu não sabia. Eu já tinha visto, já tinha participado de vários PCRs, né? No primeiro ano que eu trabalhava num lugar assim, bem complexo, muitos óbitos. Mas esse foi o primeiro que me abalou extremamente. E aí, esse momento foi péssimo, assim, eu voltei cabisbaixo. Eu fiquei com vontade de chorar, eu voltei pro consultório, assim, fiquei muito mal. E eu lembro que os pacientes que eu tinha atendido na manhã começaram a retornar. E os pacientes olhavam para mim e não conseguiam entender. Né? Olhavam, o que aconteceu? Você estava tão bem humorado agora, brincando com a gente, você está tão triste. Aí porque eu vi um paciente a óbito, e aí eu explicava, não, tudo bem, é difícil e tal. Os pacientes sempre compreensivos quando se trata de algo muito complexo, muito grave. E aí, meu amigo, não só, como se não fosse suficiente só isso, começou a chegar a família do paciente. Vários parentes do paciente começaram a chegar na porta do hospital. E começaram a fazer um barraco sem precedentes, algo que eu nunca vi até hoje igual.
de tentar derrubar a porta do hospital, de ficar batendo, brigando, saindo na porrada com segurança. Como se não fosse suficiente, chegou a televisão começou a chegar e filmar, e a gente tentando conversar com a família, tentando acalmar, e aquele barraco se tornando algo assim... Cinematográfico, assim, muito traumático, isso foi para mim. Assim, traumático de eu ficar sonhando com isso durante meses. Eu lembro que eu me pegava lembrando, sonhando com isso, foi muito traumático. E aí, depois eu tive que conversar com a advogada da família, porque eu fiz o atendimento do paciente e isso me deixou muito mal, porque aí, além do trauma psicológico, isso me trouxe aquele medo que talvez a galera que esteja acompanhando também sinta de perder o CRM, tipo, veio muita coisa na minha cabeça, né? Mesmo você entendendo que você não tenha sido responsável diretamente por aquilo, mas você participou daquilo, você vê esse advogado, e o diretor do hospital ligando, você vê o que aconteceu e tal. E aí veio isso tudo na minha cabeça, meu Deus, eu vou ser processado e eu vou perder meu CRM, e veio isso tudo na minha cabeça. Acabou que não aconteceu nada disso, né? Naturalmente, depois que eu acalmei, eu consegui compreender as coisas com mais clareza, mas foi muito traumático para mim, né? Quando você fala de óbito, Igor, né? É uma outra fala que a gente tem muito, né? A gente tem muito essa frase também, né? Medo do paciente morrer, medo do paciente não voltar. E como lidar com isso, né? Isso, você não teve muito uma oportunidade aí, porque acho que a coisa cresceu de uma forma tão exponencial, assim, que seria difícil mesmo com uma cabeça boa você lidar bem, né? Porque é uma coisa muito fora do controle, né? Exatamente. Mas eu enxergo duas coisas importantes em relação a isso. A primeira é você ter clareza sobre o que te compete em relação a um atendimento, e você entender que você fez o que te competia, e você se dedicou, e você se esforçou, e você foi até onde você entendia que você precisava ir, é um ponto muito importante. E o segundo ponto, você sempre, constantemente, se cobrar. Existe manda a hashtag filosofia de PS, existe uma filosofia chamada Kaizen, uma filosofia japonesa que parte do pressuposto que toda situação, eu falo isso algumas vezes, né, de uma forma diferente, mas toda vez que você se vê numa situação onde o seu desempenho foi posto à prova, você se questiona sempre. Como que eu posso ser 1% melhor do que eu fui nesse momento? Não é você se culpar, é você se questionar o tempo todo. Acabou o seu plantão? Como que eu posso ser 1% melhor em relação à minha equipe? Eu até postei nos stories falando isso esses dias. Como que eu posso ser 1% melhor em relação à minha equipe? Como que eu posso ser 1% em relação à minha postura no pronto-socorro? Como que eu posso ser 1% melhor no próximo plantão em relação à forma que eu me comunico? Como que eu posso ser 1% melhor em relação às minhas competências técnicas? Que é você chegar em casa e revisar aquele conteúdo. É você, a galera que é do treinamento PSRado, chegar em casa e assistir de novo a aula. Pô, é exatamente eu não fiz isso aqui da melhor maneira que eu poderia. Mas eu vou chegar em casa e vou rever a aula, pô. Eu vou estudar de novo. Eu vou exercitar habilidades que me fazem todo dia não ser foda. Eu sou aquilo que eu tenho condição de ser hoje. Mas eu tenho que ser todo dia um pouquinho melhor. E aí, quando você evoluir de forma exponencial, você vai chegar num platô que é difícil você se superar. Mas você todo dia vai perguntar: como que eu posso ser o melhor, 1% melhor do que eu fui, do que eu sou hoje? Isso eu diria que é essencial para que você continue no processo de evolução. Isso serve para qualquer coisa, mas dentro da medicina, né, não só em relação a competências técnicas da medicina, mas como médico, como pessoa, como pensando em relações interpessoais ali, isso é algo que você tem que se cobrar o tempo todo. Não dá para você aceitar, eu já sou bom o suficiente, eu não cometi nenhum erro, eu fui impecável, eu fui perfeito, não foi culpa minha, isso aí foi culpa de outra pessoa, eu não tenho nada a ver com isso, estou tranquilo, minha consciência está tranquila. São as duas coisas. É você entender e não se cobrar a ponto de achar que tudo é sua culpa, e você se perguntar, como que eu posso ser? Como que eu poderia ter sido um pouco melhor? Como que eu poderia ser um pouco melhor em relação às minhas competências técnicas, em relação à minha empatia, em relação ao paciente? Tudo isso, eu acho que é algo que a gente trabalha aqui dentro do PS Zerado, porque
não dá isso escrito no livro, vai muito além disso. Você não é o melhor médico que você pode ser sendo só simplesmente uma máquina de fazer provas, sendo simplesmente foda na parte técnica da medicina. Beleza? Então é algo que aconteceu comigo, foi extremamente marcante para mim e que eu acredito que seria ainda hoje, mas eu acredito que eu teria uma outra visão em relação a isso. Eu não teria ficado tão agredido por mim mesmo e eu também teria feito uma análise para entender como que eu poderia ter agido de uma forma diferente, ter sido melhor naquele momento. Então, é uma coisa que eu acho extremamente importante a galera que está acompanhando aí ter em mente para que você se torne sempre um pouquinho melhor todos os dias. Muito bom, cara, muito bom. Foi uma bela aula. E eu acho que isso serve para todo mundo. Eu acho que todo dia a gente tem que aprender isso. Uma coisa que você não sabe disso, e eu vou contar para todo mundo aqui, que dos diversos problemas que um pior plantão pode significar, às vezes ele representa muito pouco tempo na escala de 12 horas, né? Às vezes isso que o Igor comentou durou 35 minutos. E acabou com ele durante 2, 3 meses. Então, assim, o que a gente precisa fazer para mudar, às vezes, um segundo, né? O quanto que a gente precisa se esforçar, às vezes, para mudar 1 minuto, para mudar em 10 minutos. Então, sempre lembra dessas... Pode usar a história do Igor como uma forma de compreender isso, né? O quanto que a gente precisa disso. E uma coisa difícil que eu acho que nunca tinha me ocorrido, Igor, e que ocorreu ano passado, que foi muito chocante para mim, foi, não sei se já teve isso, né? Existe aquele discurso que a gente vê direto, né? Sobre esse distanciamento, né, do médico às vezes, né? Da forma como ele encara e como ele fala das coisas, como se ele tivesse muito realmente imune, né? Como se tivesse uma casca onde os pacientes não seriam capazes de ultrapassar, onde a dor do outro fosse simplesmente uma coisa, um dado técnico. E uma coisa que foi uma dificuldade que eu nunca tinha tido, algo que eu nunca tinha experienciado, né? Eu já tinha lidado com óbito várias vezes, mas eu lidei com um caso onde a história do paciente me comoveu profundamente. E me comoveu tanto que eu lembro que eu acabei um pneumotórax pós-punção na UTI, que eu fui avaliar. Era uma paciente de 20 e poucos anos de idade que nunca tinha saído do leito de um hospital. Nunca. E aí, aquilo acabou comigo, velho. Porque quando eu comecei a ver a condição de vida que aquela pessoa tinha, e não tinha como eu chegar ali e falar, eu vou fazer um procedimento que é um procedimento imensamente doloroso, difícil, não tecnicamente, mas difícil para o paciente lidar depois. E aí a mãe do lado, assim, super tranquila, né? Me deu todo o suporte que eu precisava, foi um procedimento tranquilo. Mas, cara, quando acabou, eu tô sentindo aquela sensação agora. Eu segurei numa parte, tem um lugar que tem uma parte de... tem uma, tipo um mezanino, assim, né, cara? Eu segurei ali, cara, eu abaixei e eu chorei uns 20 minutos, 30 minutos. E eu lembro que eu parei e exatamente isso que eu pensei. Eu falei, cara, eu posso chorar. Não tô fazendo nada de errado. Eu posso. Essa emoção é bom também. A gente saber que existe. Saber, e o fato de você fingir para você que às vezes alguma coisa não vai te atingir, ela não vai te atingir do mesmo jeito. Quando você respeita ela, quando você dá o valor dela, você entende o quanto ela dói e o quanto você precisa aprender com ela. Essa é uma forma de encarar as coisas que hoje em dia eu penso nisso, né? Eu levo realmente em consideração aquilo que está acontecendo. Por mais que, às vezes, me emocione mais, tem mais dificuldades para fazer um atendimento, mas, ao mesmo tempo, o valor que eu levo daquilo, o aprendizado que eu levo daquilo é muito maior. Perfeito. E aí, eu estou pensando aqui agora, eu não sabia qual história que eu ia contar hoje, eu não sabia qual história que você ia contar hoje, mas eu estou percebendo que os piores plantões que a gente teve foram plantões que trouxeram uma carga emocional muito grande. E no final das contas, se você parar para pensar, rapaziada que está assistindo, quando você tem uma competência alta para resolver determinado problema, ou quando o desfecho do seu problema, do seu paciente, daquela doença que você está tratando, é um desfecho favorável, provavelmente esse plantão vai ser um dos melhores plantões que você deu. Eu vou te dar um exemplo aqui. O último plantão que a gente fez junto,
eu e meu amigo Romero, Pô, foi muito massa. a galera que vai entrar no treinamento, ou que está no treinamento, ou que está no Close Friends, esse caso vai para lá. E esse caso foi muito massa, porque a gente estava manejando um paciente muito grave, um paciente que tinha risco de parar em pouco tempo, e a gente fez um procedimento ali de uma complexidade alta que poucos médicos têm competência para fazer, e a gente fez, a gente viu na nossa frente a paciente melhorar, e se o desfecho tivesse sido desfavorável, talvez ficasse uma mácula naquele momento. Mas não, o desfecho foi favorável. A gente teve aquela sensação de ter salvado, de ter agregado, ter servido aquela paciente de uma forma tão positiva, né, de ela não ter evoluído para uma parada cardiorrespiratória, talvez hoje já esteja de alta por essa razão. Então não é exatamente o nível de complexidade do seu plantão, mas sim o desfecho também. Quando você tem um desfecho favorável, na verdade, é um dos melhores. Ajuda muito. Ajuda muito você tomar uma conduta. Eu lembro, o último, esse mesmo plantão, eu fui dar um tapa na ventilação mecânica de alguns pacientes, pedi as novas gases, e todo mundo melhorou. Aí eu tava com as 3 gases na mão, assim, fui na colega, falei, pô, dá uma olhada aqui, ó, toma. Porra, que bom, coisa boa. E assim, você fica super feliz, mas poderia ter dado o inverso. Realmente, aí você ia sentar de novo, ia passar, ia ficar pensando, e falar, pô, por que não deu certo? E aí você entra umas bolas. Realmente, o desfecho ele ajuda muito, né? A parte emocional, foi perfeito o que você falou, cara. Eu nunca tinha encarado dessa maneira também, não. Eu parei para pensar nisso agora, quando a gente contou as histórias, foram histórias bem com uma carga emocional muito grande, e eu percebi exatamente isso, né? O desfecho mostra muito pra gente como que a gente vai lembrar daquele plantão. Eu lembro dos meus plantões da cirurgia, que a gente ficava operando de madrugada, né? Que eu não lembro. Eram bons, não, eram muito bons. Traumas. Aquele baleado da madrugada, isso era bom, parecia que você ficava feliz, né? Os melhores plantões da cirurgia são os plantões que você fica operando, pô. Porra, plantão, 5 horas de cirurgia, trauma, tiro, não sei o quê. São os melhores plantões porque, apesar de serem bem complexos, são momentos de estado de fluxo, de flow, que você tá tão entretido naquilo que você não vê o tempo passar, que tá te dando muito prazer. Então não é a complexidade, tem muito a ver com o desfecho, né? E com o prazer que você está exercendo ali. Então, eu acho que isso é um ensinamento, cara. Foi um belo ensinamento. Que talvez tenha ficado para quem está assistindo, mas que ficou naturalmente, pelo menos da minha parte, ficou para a gente aqui, né? Refletindo sobre isso. Um filme antigo, dos anos 80, se eu não me engano, onde existia um bispo, né? Existia um bispo corrupto, maligno, cruel, ciumento, que era apaixonado por uma bela dama. Só que essa bela dama amava um cavaleiro, amava um homem, um belo homem. E eles eram apaixonados um pelo outro. E quando o bispo, vendo que a sua amada, o seu amor platônico não correspondia, o bispo lançou um feitiço contra o casal. Essa bela dama, de dia, ela se transformava em águia, então ela ficava às 12 horas do dia, ela assumia a forma de águia. E depois que acabava essas 12 horas, ela voltava para sua forma de mulher, mas o seu amado, o seu cavaleiro, ele assumia a forma de lobo. Dessa forma, eles nunca conseguiam se encontrar de forma amorosa. É muito bonita essa história, mas é muito triste também. Né? Uma águia e um lobo. Inclusive, Asa de Águia tem uma composição que fala da lenda de Áquila. Essa história é uma história, eu não sei se é uma história verdadeira, não, meu amigo Romero. Não sei. Né? Mas o que isso tem a ver com medicina? O que isso tem a ver? Fazendo um paralelo, entenda. A lenda de Áquila é só uma alegoria para que você entenda uma coisa importante que acontece na medicina hoje. Existe um entendimento nosso que a gente não controla, que a gente foi levado a acreditar de que nós fazemos parte de uma lenda de Áquila dentro da medicina, onde nós somos 2 tipos de médico. O médico que estuda a teoria e o médico que estuda a prática. A gente não consegue mais entender o estudo como uma coisa singular. A gente entende que hoje a gente precisa estudar uma coisa para fazer prova e precisa estudar uma outra coisa para se preparar para a prática. Essa filosofia se perdeu ao longo do tempo porque a gente acredita que hoje a gente precisa estudar para fazer uma prova e não para se tornar médico.
Então, à medida que a gente estuda para se tornar, para fazer prova, para se tornar uma máquina de fazer prova e passar na residência, a gente acaba se afastando muito do que é a real intenção de você cursar medicina. De você Que é estudar, né? estudar para se formar médico. A gente não precisa separar esses dois conceitos. Você não precisa ser uma águia de dia e um lobo de noite. Você não precisa ser uma máquina de fazer prova de dia e uma máquina de salvar vidas de noite. Na verdade, a sua intenção dentro da medicina deveria ser estudar de modo que você se torne médico e, consequentemente, você adquira habilidades para fazer provas. Beleza? Eu entendo que não é tão simples assim, mas o que eu quero dizer com isso? Eu quero que você não abandone a essência da medicina, é algo que a gente fala insistentemente aqui no PS Zerado, porque não é como o amigo Romero falou, né, numa palestra que ele fez ao vivo aí antes da pandemia, a gente não estuda 6 anos para fazer uma prova. A gente não está numa graduação 6 anos para fazer uma prova, ou pelo menos não deveria. A gente está na graduação para chegar para participar de um processo que vai nos levar a ser médicos no ponto final. E aí, é claro, a prova é uma parte disso. Né? A gente não quer diminuir a importância da residência, a gente fez 2 residências, é muito importante. Mas entenda que o processo que você passa hoje não é para te levar para uma prova, para mais uma prova. O processo que você vive hoje é para te levar para algo muito maior do que uma prova. Você vai se tornar médico. E a sensação de se tornar médico, né, é algo que, se você não experimentou ainda pelo fato de você não ter formado, é algo indescritível. Indescritível. Entenda isso. Não separe o lobo da águia. Não tem um lobo e uma águia dentro de você. Tem apenas uma máquina médica de salvar vidas. Consequentemente, você se tornará uma máquina de fazer provas. Meu amigo Roger. Uma bela lição que a gente pode passar para quem está começando é saber que vai acontecer. Você vai ter dificuldade, você vai encontrar barreiras, você vai encontrar dificuldades técnicas que você pode controlar, melhorando o seu nível, melhorando sua hard skill. Você vai precisar desenvolver o seu outro lado também, seu lado mais humano, seu lado que individualiza, que é mais empático, que é mais gentil. Isso vai te tornar não só um médico melhor, como uma pessoa melhor. Então, os piores plantões da sua vida, eles vão sim ser lembrados, você vai contar na mesa com seus colegas, mas com o passar do tempo, você talvez consiga entender o porquê que ele foi o pior. E não é, talvez não seja, na verdade, pelo que você está imaginando. Que é aquele plantão que você não conseguiu fazer um procedimento, ou um plantão que você não conseguiu dar um diagnóstico. E às vezes isso não gera dor. Agora a emoção, você se sentir cobrado, se sentir menor, isso sim torna o plantão. Às vezes vai durar durante meses, vai durar durante anos na sua cabeça. Acho que é só uma boa reflexão, um bom resumo aí. Valeu.